Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Josué, eu sou professor, engenheiro e doutor, e hoje a gente vai falar sobre um artigo chamado Process Safety Analysis Considering Human Factors in High-Tech Industries. Esse estudo é parte de um grande estudo que nós fizemos especificamente em indústrias de alta tecnologia. Essas indústrias de alta tecnologia, o que são? São os chamados sistemas sociotécnicos complexos, onde nós temos presente uma tecnologia de altíssimo desenvolvimento, não só nos seus processos internos, mas também como resultado dos seus sistemas de produção. Nesses locais, além da altíssima tecnologia, também se caracteriza por ter uma mão de obra especialmente qualificada e capacitada. Além disso, são indústrias que elas fazem parte da própria evolução da humanidade, da própria evolução industrial. São vários tipos: a nuclear, a de óleo e gás, a marítima, a ferroviária, mas a gente vai focar nesse estudo em apenas duas delas. Em nosso estudo, a gente optou pela indústria de óleo e gás e a indústria aeroespacial. E aí você deve estar se perguntando, puxa, por que escolher uma indústria tão diferente uma da outra? Poxa, até o combustível que se utiliza nos foguetes não é um derivado de petróleo, então por que estudar essas duas indústrias juntas? Porque a gente percebeu que, apesar de serem diferentes em seus produtos, por assim dizer, as suas características e a sua formação intrínseca é a mesma. Uma característica notável entre elas é a evolução. A evolução tecnológica da indústria aeroespacial é gigantesca. Se a gente for considerar que a origem da indústria aeroespacial é a origem do voo, então a gente vai voltar às origens do avião, com Santos Dumont, irmãos Wright e uma série de outras coisas. Já na indústria de óleo e gás, em 1859 a gente perfurava poço de petróleo a pá e com balde. E o máximo que a gente conseguia era 21 metros de profundidade. Hoje, na área offshore, ou seja, levando em conta ainda todas as consequências e todas as características de se estar no mar, nós já alcançamos 8.000 metros de profundidade. E dentro desse contexto, a abordagem de fatores humanos. É uma abordagem que ela traz uma característica diferenciada. Essa característica diferenciada que a gente vai ver agora ao invés de focar e apontar no ser humano, essa análise é a partir do ser humano, como a gente vai ver. O que são fatores humanos? É o plural de fator humano? Não. O português está até certo isso, mas de fato, fatores humanos são todos aqueles fatores, todos, que podem influenciar o desempenho do ser humano nas suas atividades de trabalho. E esses fatores eles se dividem em quatro grandes áreas, quatro grandes dimensões: a tecnológica, a organizacional, a individual e a ambiental. Percebam, pessoal, não é focar no ser humano, não é só ir na individual. Existe uma série de outras dimensões que a gente precisa analisar. E dentro dessas dimensões há outras interações. Por exemplo, na dimensão tecnológica, o desgaste dos equipamentos é um exemplo de fatores humanos. Na dimensão organizacional, a pressão organizacional é um exemplo de fatores humanos. Na ambiental, o ruído é um exemplo de fatores humanos. E na individual, a percepção é um exemplo de fatores humanos. Essa definição ela simplesmente não saiu do nada. Ela é o resultado da evolução da própria compreensão do que sejam fatores humanos. Bem no início, em 1928, 1930, entre 1928 e 31, nasce uma teoria de que o problema dos acidentes é a pessoa, mas a própria evolução do trabalho e da compreensão do papel do ser humano dentro do ambiente de trabalho mostrou que isso não era certo, muito pelo contrário. Nesses dois livros, do professor Sidney Dekker e do professor Eric Hollnagel, fica muito claro que o elemento humano é o elemento que faz toda a diferença no ambiente de trabalho.
Então, a compreensão da interação dele dentro desse ambiente altamente tecnológico não é só importante para entender o que está acontecendo, mas também para se evitar acidentes, e especificamente nessas duas indústrias, o acidente de processo. Portanto, pessoal, quando a gente fala do elemento humano, ele efetivamente é uma barreira, ele efetivamente faz a diferença na segurança de processo. Se a gente puder analisar as barreiras de segurança de processo, a gente vai perceber que o trabalhador ele tem um papel fundamental. Então, uma abordagem de fatores humanos, que mais uma vez não é simplesmente apontar para o ser humano, mas a partir do ser humano fazer uma abordagem sistêmica e compreensiva do que está acontecendo, a gente consegue compreender não só esse papel dele, mas muitas outras coisas que estão acontecendo e influenciando o trabalho dele, positivamente ou negativamente. E aí a gente vai poder dar o tratamento adequado, estimular o que é positivo e trazer as correções do que é negativo. E nesse aspecto, pessoal, aqui nos próprios eventos do CCPS, no ano passado, em 2020, nós tivemos também um estudo aprovado que vale a pena dar uma olhada para você entender exatamente o papel do ser humano, suas características dentro da segurança de processo. E quando a gente traz uma análise de processos, análise de segurança de processo, melhor dizendo, que é uma análise, por exemplo, de um acidente, a gente percebe claramente que a abordagem de fatores humanos, ela não só complementa, mas ela dá a medida adequada do que está acontecendo. Há elementos organizacionais importantíssimos no acidente de processo que simplesmente são ignorados ao longo da investigação enquanto se concentra nos equipamentos ou no erro humano. Não, há muito mais que isso. Nesse aspecto, a gente escolheu 2 acidentes para fazer essa análise e traçar uma comparação. O acidente da plataforma Deepwater Horizon e o acidente do Space Shuttle Challenger. E para fazer essa análise, a gente simplesmente não escolheu qualquer tipo de metodologia. A gente escolheu uma metodologia que fosse capaz de entender todas essas interações e o funcionamento dos sistemas sociotécnicos complexos. Essa metodologia escolhida foi o FRAM, Functional Resonance Analysis Method. E por que o FRAM? O FRAM ele não simplesmente conecta um ponto ao outro. O FRAM ele permite conexões desde simples e lineares até com conexões complexas, permitindo perceber graficamente o que está acontecendo no processo e também permitindo graficamente perceber quais são os elementos organizacionais, tecnológicos, ambientais e individuais que aconteceram num determinado acidente. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o FRAM e aplicações dele na prática, esse artigo que foi publicado no CTWO Journal também é muito interessante e traz aplicação prática dessa metodologia FRAM. O FRAM que nós fizemos do Space Shuttle trouxe como resposta essa modelagem aqui. Percebam que não é nada simples, pessoal. Não é simplesmente ligar um ponto ao outro. Existe uma complexidade num simples acidente. Nesse aspecto, é importante perceber que a cultura organizacional, né, da NASA naquele momento, a gente consegue qualquer coisa, a gente botou o homem na Lua, ela influenciou diretamente todas as decisões tomadas. E como a gente pôde analisar nesse acidente, porque isso causou acidente, foi uma influência negativa. Além disso, não se limitando somente às decisões, ou seja, estudando outros elementos organizacionais, olha que interessante, até agora a gente não está falando de nada individual, nada tecnológico, a gente está na organização, na cultura da empresa. Essas tomadas de decisão inadequada, essas falhas de tomada de decisão inadequada, na verdade, elas foram uma pressão organizacional da NASA sobre a sua prestadora de serviço, a Morton Thiokol, e do governo americano em relação à NASA, para se manter toda a agenda de lançamentos, toda uma postura e uma visão do que era a NASA para aquela nação. Percebam algo que é muito importante, essa relação entre contratante e contratado e as pressões dessa relação comercial são uma característica organizacional de sistemas sociotécnicos complexos e está presente ao mesmo tempo
no acidente da Challenger e no acidente da Deepwater Horizon, que a gente vai ver daqui a pouco. E essas duas, né, esses dois elementos, culturais e elementos organizacionais, eles influenciaram no acidente, fazendo com que, infelizmente, a Space Shuttle explodisse no ar. Mais detalhes a gente pode ver no próprio artigo, que também vai ser disponibilizado pelo evento. Analisando o acidente da Deepwater Horizon, você percebe claramente que, durante vários anos, avisos e a tolerância a pequenos vazamentos, né, perdas de contenção primárias, foi sendo alterada. O NOAA, que é um órgão específico para a área offshore do Golfo do México, já tinha feito uma série de autuações para essa plataforma e simplesmente foram ignoradas. Além disso, outro elemento importante nesse acidente foi que a pressão, mais uma vez, aquela pressão entre contratante e contratada, nesse acidente, ela foi ainda mais intricada dentro do sistema. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, ela causou uma alteração no timing, no tempo de perfuração, e fez com que a cimentação fosse inadequada, um fator crucial, um elemento presente na cadeia acidental da Deepwater Horizon. E, é claro, esses dois, né, que foram essa tolerância aos pequenos vazamentos e near misses, e essas pressões contratante-contratada causaram efetivamente um acidente que, como a gente pode ver, é um conjunto de tudo que está acontecendo. O acidente não é, pessoal, uma cadeia linear de coisas que acontecem. É muito mais que isso. E, de fato, pessoal, as indústrias de alta tecnologia, elas possuem complexidades tanto nos seus ambientes de trabalho quanto nas suas relações, nas suas interações. Então, não é simplesmente dizer que a tecnologia é pronta e acabou. Não, tem que compreender como isso está acontecendo. E o FRAM, ele possibilita isso, uma compreensão sistêmica dentro da complexidade necessária. As perdas de contenção nos processos de ambas indústrias, aeroespacial, de óleo e gás, elas estão diretamente ligadas a uma série de coisas, ao comportamento do trabalhador, decisões organizacionais e até a temperatura do ambiente onde está acontecendo. Nesse aspecto, pessoal, é importante a gente perceber que a origem dos sistemas sociotécnicos complexos é complexa, suas interações são complexas e suas respostas, seus outcomes são complexos. E o ser humano está influenciando e está sendo influenciado por isso tudo. É fato. Além disso, pessoal, quando a gente analisa as 4 grandes dimensões dos sistemas sociotécnicos complexos, que são a dimensão tecnológica, organizacional, individual e ambiental, a gente consegue ter respostas adequadas do que está acontecendo na medida que está acontecendo. E quando a gente analisa o acidente, a gente percebe elementos que são muito importantes, mas que numa análise tradicional a gente não percebe. E é claro, analisando essas 4 dimensões é a abordagem de fatores humanos. Então, pessoal, concluindo aqui o nosso estudo, fazer uma análise de fatores humanos, fazer uma abordagem de fatores humanos, nós conseguimos ver 4 grandes dimensões: a tecnológica, a organizacional, individual e ambiental, dando respostas adequadas à complexidade de cada processo, à complexidade de cada indústria. E por falar em complexidade, o ser humano, se a gente pode chamar ele de sistema, é o mais complexo de todos. E dentro do contexto de trabalho, o ser humano, ele não é o problema, ele é a solução. Pessoal, agradeço pela participação e agradeço por todos estarem aqui neste evento. Querendo saber um pouco mais sobre fatores humanos, geopolítica e segurança do trabalho, dá uma passadinha no canal do professor Josué. Tenham todos um excelente evento. Até mais, pessoal!